Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 25 de julho. Amanhã vai ser o grande dia dos votos perpétuos do Hélio. Vamos ouvir o seu testemunho. Paz e alegria, meu nome é Hélio, sou missionário há 15 anos. E há quase 13 anos moro no Haiti. Eu nasci na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Sou caçula de 4 irmãos. Minha família não era muito católica, mas ao menos fomos batizados desde pequeno. Minha família era muito unida. Meu pai era uma referência de pai, muito presente, muito carinhoso, fazia as coisas que até mesmo meus primos os tinham como pai, pelo modo com que ele tratava a todos. Minha mãe sempre trabalhou muito, mas sempre foi muito presente também na nossa criação. Meu pai tinha um problema com o alcoolismo. Isso fez com que ele tivesse muita complicação de saúde. Eu me lembro de algumas vezes chegar em casa da escola e ver a ambulância indo levar o meu pai por conta dos seus problemas devido à bebida. Aos 9 anos de idade, aconteceu algo que desestruturou toda a nossa família. Minha irmã descobriu que meu pai tinha uma amante. Isso foi muito duro, porque meu pai, que era referência de pai, que era minha referência, não tinha apenas traído minha mãe, mas ele tinha traído toda a nossa família. O nosso porto seguro agora era algo que não podíamos mais confiar. A partir daí, minha mãe começou a ter bastante problema de saúde. Mas o que era para ser dor e sofrimento foi a forma com que Deus encontrou de entrar na nossa casa. Uma vizinha que tinha uma irmã freira nos convidou para fazer a catequese. Depois começou a nos ensinar a rezar o terço e fomos pegando o gosto. Aos poucos, Deus foi se tornando o centro do nosso lar. Fiz então a catequese da primeira comunhão. E depois, quando era para eu fazer a crisma, eu não queria. Mas como minha mãe disse que se eu não fizesse a crisma não ia casar, então eu entrei na crisma. Porém, ainda não fazia com a consciência. Ia mais por causa da obrigação. Chegava sempre atrasado na missa e sempre ficava sentado na porta da igreja do lado de fora, esperando a bênção do padre para eu poder ir embora. Apesar de estar na igreja, e mesmo não gostando de funk, ia no funk com meus amigos, fazia um pouco de bagunça, gostava de ficar com as meninas. Já fizemos até competição em uma quermesse para ver quem ficava com mais meninas. Tudo isso porque me deixava ser influenciado pelos outros. Aos 15 anos, fui convidado para participar de um retiro igual o Yeshua. E foi aí que tudo mudou. No retiro eu senti verdadeiramente o amor de Deus. Senti que eu deveria anunciar esse amor para todo mundo. Eu sentia que a maneira que vivia a minha vida até então não tinha sentido. E eu senti que deveria perdoar o meu pai. Não deveria mais ir no funk, também não deveria mudar a postura em relação às meninas. Porque eu ia na onda do mundo, que era o tempo de ficar com uma menina cada dia diferente. Fui para casa irradiante. Perdoei meu pai na missa de encerramento do retiro. Pude dizer eu te amo para minha mãe. Parei de sair com os amigos e aos poucos cresceu o desejo em transmitir esse amor que senti para os outros. Mas, mesmo em meio a tudo isso, acabei ainda caindo várias vezes. Mas a cada vez que eu caía, Jesus me ajudava a me levantar. Aos 18 anos entrei na faculdade de engenharia. Tinha na minha cabeça que eu deveria ganhar bem, ser bem-sucedido, queria ter uma vida diferente da vida que tive até então. Comecei nesse período a trabalhar. Foi um período difícil porque meu patrão me chamava para sair e para ir ao bar toda semana. E para me sentir aceito pelas pessoas do trabalho, eu ia. E acabei começando a beber. Nunca cheguei a ficar bêbado, mas por conta disso ia também em lugares que não eram para mim. E por pouco também não entrei para a vida das drogas. Foi quando passei a rezar pedindo a Deus que me retirasse do emprego e me ajudasse. Que Ele colocasse pessoas da igreja no meu caminho, para que me ajudasse na caminhada. E assim, Ele o fez. Quando eu estava no 2º ano de faculdade, fui demitido. Passei a ter mais tempo para ir na igreja, encontrei um trabalho de Deus, com pessoas que me ajudavam. Comecei a ajudar no grupo de oração e queria de algum modo servir. Comecei a sentir que minha vida poderia ser diferente, que poderia passar minha vida ajudando o outro, ao invés de fazer carreira como engenheiro. Mas ainda não sabia como. Eu queria arrumar uma namorada, ter um namoro santo, ser um homem de Deus, mas não passava na minha cabeça o desejo de ser padre, nem de ser missionário. Foi então que eu tentei ser voluntário no Hospital das Clínicas,
mas não deu certo. Depois queria ajudar a Fazenda da Esperança, e também não deu certo. No fim, foi me apresentado a Missão Belém, no seu aniversário de 5 anos. E era algo diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Eu sentia que Deus queria algo de mim dentro da comunidade. Comecei a sentir o chamado de Deus, mas não entendia que Ele me chamava. Até que um dia, no grupo de oração, um homem na acolhida me disse: Filho, cuida da obra de Deus, que da tua cuida Ele. Aquele homem não sabia que eu estava aflito ali no meu trabalho, sem entender o que Deus queria de mim, e ele profetizou na minha vida. Foi quando, um mês depois de conhecer a comunidade, fiz um encontro vocacional. E naquele encontro eu comecei a me questionar sobre tudo o que estava sentindo no coração. Então o Gilson, que depois se tornou padre, partilhou comigo, começou a orientação espiritual e fechamos de fazer um ano de experiência para Deus, largar tudo e deixar minha segurança para viver um ano de entrega a Deus. No começo foi difícil sair da realidade que eu estava acostumado para viver essa experiência. Várias vezes eu queria ir embora, mas eu senti que Jesus de algum modo queria que eu permanecesse. Eu tive bastante dificuldade de relacionamento nos 2 primeiros anos, mas Jesus foi me modelando. Até que no 3º ano, no noviciado, Deus me pediu uma entrega ainda maior, fazer uma parte do meu noviciado no Haiti, e depois dos votos ir para lá como missionário. Fui com muita alegria, mas nos primeiros anos me deparei com uma pobreza que jamais tinha me deparado. Uma miséria, triste de ver um povo que vive sem dignidade. E um dia, vendo tudo isso, cheio de dúvida, uma criança se deitou em uma cruz de quase 2 metros que estava no chão, e eu gritava para ela sair, mas ela não saía. E eu vi que era Jesus naquele menino. Depois disso, quantas vezes pensava em desistir, por sentir que não daria conta, por pensar que era pesado demais, mas Jesus sempre me dava a certeza que a obra era dele, e ele me ajudou a permanecer. Comecei a filosofia, depois voltei um ano de formação no Brasil e depois, em 2020, voltei para o Haiti. Iniciei a teologia e, pela graça de Deus, o arcebispo abençoou meus estudos e, de forma inesperada, delegou um bispo auxiliar para me acompanhar no caminho até o sacerdócio. Agora, dia 26 de julho, vou fazer meus votos perpétuos. E em janeiro, no dia 7, vou ser ordenado diácono. Tudo isso para a glória de Deus, que me ajudou em meio a todas as dificuldades e sustentou minha vocação. Também em julho, conto com a oração de vocês, para que eu possa ser ordenado sacerdote. E eu conto com a oração e com o sim de cada um de vocês. Paz e alegria. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Tiago Apóstolo, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Às vezes falamos que é impossível para o ser humano não querer ser o primeiro em tudo, sobressair às custas dos outros. Mas Jesus tem um remédio para essa doença congênita depois do pecado. Seja o primeiro a ser último. Seja o primeiro a servir. Seja o melhor escravo de seus irmãos. Dessa forma, o aguilhão mortal do orgulho se transforma em uma âncora de salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: "Que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus disse: "Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." "Sim", declarou Jesus, "do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem o meu Pai o preparou."
Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje refletimos sobre Santiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, chamados filhos do trovão. Homens que desde os primeiros momentos seguiram Jesus, deixando barco e família, se entregando totalmente a Jesus. Apesar de sua grande generosidade, tiveram momentos de fraqueza, como esse que hoje meditamos. Ver a humanidade destes grandes homens encoraja-nos também e nos convida a não parar nos nossos egoísmos. De fato, Tiago conseguiu se entregar totalmente até o martírio, conseguiu beber o cálice de que Jesus fala. Para entender o trecho de hoje, é útil saber quem era Tiago e João. Faremos isso brevemente, utilizando a reflexão do Papa Bento XVI, que apresenta a figura de todos os apóstolos. Os elencos bíblicos dos 12 mencionam 2 pessoas com este nome: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, que são comumente distinguidos com os nomes de Tiago o Maior e Tiago o Menor. Sem dúvida, estas designações não querem medir a sua santidade, mas apenas distinguir o realce que eles recebem nos escritos do Novo Testamento, e em particular no quadro da vida terrena de Jesus. Hoje dedicamos a nossa atenção à primeira destas 2 personagens homônimas. O nome Tiago é a tradução de Jacobos, forma helenizada grega do nome do célebre patriarca Jacó. O apóstolo assim chamado, Tiago, Jacó, é irmão de João, e nas listas acima mencionadas ocupa o 2º lugar logo após de Pedro. Este Tiago pertence, juntamente com Pedro e João, ao grupo dos 3 discípulos privilegiados que foram admitidos por Jesus em momentos importantes de sua vida. Trata-se de situações muito diferentes uma da outra. No primeiro caso, Tiago com Pedro e o irmão João experimenta a glória do Senhor, o vê no diálogo com Moisés e Elias. Vê transparecer o esplendor divino de Jesus. No outro, encontra-se diante do sofrimento e da humilhação. Vê com os próprios olhos como o Filho de Deus se humilha, tornando-se obediente até a morte. Certamente a segunda experiência constitui para ele a ocasião de um amadurecimento de fé, para corrigir a interpretação unilateral, triunfalista da primeira. Ele teve que entrever que o Messias, esperado pelo povo judaico como um triunfador, na realidade não era só circundado de honra e de glória, mas também de sofrimentos e fraqueza. A glória de Cristo realiza-se precisamente na cruz, na participação aos nossos sofrimentos. Esse amadurecimento da fé foi realizado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, de forma que Tiago, quando chegou o momento do testemunho supremo de dar a vida, não se retirou. No início dos anos 40 do século I, o rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, como nos informa Lucas, maltratou alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, como se fala em Atos 12.
A notícia tão limitada, privada de qualquer pormenor narrativo, revela por um lado quanto era normal para os cristãos testemunhar o Senhor com a própria vida, e por outro, como Tiago ocupava uma posição de relevo na Igreja de Jerusalém, também devido ao papel desempenhado durante a existência terrena de Jesus. Uma tradição narra que seu corpo teria sido transportado para a Espanha, para a cidade de Santiago de Compostela. Como todos sabemos, aquele lugar tornou-se objeto de grande veneração e ainda hoje é meta de numerosas peregrinações, não só da Europa, mas de todo o mundo. É assim que se explica a representação iconográfica de São Tiago, que tem na mão o cajado do peregrino e o rolo do Evangelho, típicos do apóstolo itinerante e dedicado ao anúncio da Boa Nova, características da peregrinação da vida cristã. Assim se conclui a audiência do Papa Bento XVI sobre Tiago. E vamos agora ver o que ele fala sobre João, seu irmão, que está envolvido diretamente no fato complicado do Evangelho de hoje. Assim fala Papa Bento XVI. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o seu nome tipicamente judaico significa "O Senhor fez a graça". Esse homem também estava a consertar as redes na margem do lago de Tiberíades, quando Jesus o chamou juntamente com o irmão. João pertence também ao grupo restrito que Jesus chama em determinadas ocasiões. Esta sua posição de relevo no grupo dos 12 torna de certa forma compreensível a iniciativa tomada um dia pela mãe. Ela aproximou-se de Jesus para lhe pedir que os dois filhos, precisamente João e Tiago, pudessem sentar-se um à sua direita e outro à esquerda no reino. Como sabemos, Jesus respondeu fazendo por sua vez uma pergunta. Pediu que eles estivessem dispostos a beber do cálice que ele mesmo estava para beber. A intenção que estava por detrás daquelas palavras era a de despertar os dois discípulos, introduzi-los no conhecimento do mistério da sua pessoa, de os fazer refletir sobre o futuro chamado a ser suas testemunhas até a prova suprema do sangue. Segundo a tradição, João é o discípulo predileto que no quarto evangelho apoia a cabeça no peito do Mestre durante a última ceia. Encontra-se aos pés da cruz juntamente com a mãe de Jesus. E por fim, é testemunha quer do túmulo vazio, quer da própria presença do ressuscitado. Sabemos que esta identificação hoje é debatida pelos estudiosos, alguns dos quais veem nele simplesmente o protótipo do discípulo de Jesus. Deixando os exegetas a tarefa de resolver a questão, contentamo-nos com receber uma lição importante para a nossa vida. O Senhor deseja fazer de cada um de nós um discípulo que vive uma amizade pessoal com Ele. Para realizar isto, não é suficiente segui-lo e ouvi-lo exteriormente, é preciso também viver com e como Ele. Isto é possível apenas no contexto de uma relação de grande familiaridade, repleto do calor de uma total confiança. Por isso um dia Jesus disse: "Ninguém tem mais amor do que aquele quem dá a vida pelos seus amigos." Já não vos chamo servos, visto que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Na audiência que segue e completa essa reflexão, Papa Bento XVI assim escreve: Os apóstolos eram companheiros de vida de Jesus, amigos de Jesus. Este caminho deles com Jesus não era só um caminho exterior, da Galiléia a Jerusalém, mas um caminho interior,
no qual aprenderam a fé em Jesus Cristo, não sem dificuldades, porque eram homens como nós. Mas precisamente por isto, porque eram companheiros de vida de Jesus, amigos de Jesus que num caminho não fácil aprenderam a fé, são também guias para nós, que nos ajudam a conhecer Jesus Cristo, a amá-lo e a ter fé nele. Depois de ter acompanhado as reflexões do Papa Bento XVI, vamos voltar ao Evangelho específico de hoje. Esse terrível e vergonhoso gesto, através do qual os dois irmãos, Tiago e João, queriam passar para trás os outros apóstolos e tomar posse dos lugares de maior honra no reino dos céus. Parece incrível o que ouvimos. Se não fosse palavra do Evangelho, teríamos até dúvida que se tratasse de uma fake news de algum inimigo do Evangelho para colocar em descrédito estes santos. Infelizmente, porém, a palavra de Deus é verdadeira. O Evangelho é verdadeiro e a verdade não é crua. Os que dizem que o Evangelho foi inventado deveriam se perguntar: por que inventar algo como hoje lemos? Por que inventar um ato tão vergonhoso feito por dois grandes santos apóstolos? Por que relatar a traição de São Pedro? Por que os atos relatam a briga entre São Paulo e Barnabé? A resposta é somente uma. A palavra de Deus é verdadeira e histórica, não tem medo da verdade, porque fiel é Deus, somente Deus, e não homem. Diz Papa Bento XVI, santo não é quem nunca peca, mas quem sempre recomeça. Os santos não caem do céu, são homens como nós, com defeitos e pecados. A santidade, diz Papa Bento XVI, não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar, mas acima de tudo com a capacidade de perdoar. Isso é encorajante para nós todos. Os nossos baixos egoísmos não devem nos assustar. Tiago e João cometeram pecados, apesar de estar ao lado de Jesus. Mas depois conseguiram se tornar santos e dar a vida por ele. Depois conseguiram entender que a vida não é possuir fama e dinheiro, mas dar a vida, morrer por Jesus, morrer por amor. Que nós também possamos chegar a tanto. Papa Bento XVI termina essa análise que apresentamos lendo um trecho da imitação de Cristo, que nós também podemos ler para concluir. O nobre amor de Jesus estimula-nos a realizar coisas grandes e a desejar coisas sempre mais perfeitas. O amor quer estar no alto e não ser aprisionado por baixeza alguma. O amor quer ser livre e separado de qualquer afeto mundano. De fato, o amor nasceu de Deus e só pode repousar em Deus, acima de todas as coisas criadas. Quem ama voa, corre e se rejubila, é livre e nada o retém. Dá tudo a todos e tem tudo em todas as coisas, porque encontra repouso no único grande que está acima de todas as coisas, do qual brota e provém qualquer bem. A mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: "Que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus disse: "Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." "Sim", declarou Jesus, "do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem o meu Pai o preparou." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos.
Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam e anotá-las no nosso caderno, pensando também na reflexão do nosso Papa Bento XVI. Chegamos agora ao nosso propósito. Podemos pensar com quanto amor Tiago seguiu Jesus, apesar de suas fraquezas humanas, seus egoísmos e sua falta de compreensão do Cristo. Podemos pensar em como foi o seu progressivo amadurecimento que o levou a se doar até o martírio e tentar imitar sua entrega. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Do meu cálice bebereis. Paz e alegria a todos. Temos um tesouro em vasos de barro. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos. Não esqueçamos que amanhã, às 18 horas, na paróquia de Santa Edviges, na localização que vem em anexo a este diário, terá a missa dos votos do nosso Hélio. Vamos participar. E não esqueça também que amanhã Hélio estará presente na missa da Guadalupe às 11 horas e dará o seu testemunho. Esta missa é transmitida pelo nosso Simbi, missãobelém.org/Simbi, às 11 horas. Vamos viver junto com Hélio este dia de graça, sobretudo na missa da noite, na missa dos votos às 18 horas, na paróquia de Santa Edviges, segundo a localização e anexo. Vejam só onde fui parar, a distância que os ventos levaram o meu coração. Eu pensei que não ia mais te ver, mas com o tempo em mim sinto aquele mesmo amor que me arrasta e me leva de volta pra ti, meu Senhor. Quero sempre contigo viver, mesmo fraco, pra sempre te amar. E em meio às lutas insisto em te amar, e em minhas quedas tua mão vem me levantar. Sou só teu inteiramente, e se o choro vem, tua voz vem me consolar, e em um abraço me acolhes, tão pecador. Sou só teu inteiramente tempo em mim sinto aquele mesmo amor que me arrasta e me leva de volta pra ti, meu Senhor. Quero sempre contigo viver, mesmo fraco, pra sempre te amar. E em meio às lutas insisto em te amar, e em minhas quedas tua mão vem me levantar. Sou só teu inteiro.